Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje eu tô aqui com mais um unboxing que eu quero fazer com vocês. Recebi recentemente uma compra muito bacana aqui de um dos personagens que mais tem aparecido no canal e que mais aparecem também, historicamente comprovado, e eu quero mostrar para vocês como de praxe todos os itens legais que eu recebo. Este personagem eu trago aqui para vocês. Vamos ver então? Já começo, isso aqui foi uma compra que eu fiz na pré-venda e eu fiz a compra em abril. E ficou um tempo aqui, como eu não tive tempo de ler também, de me organizar, eu acabei deixando aqui num cantinho e agora que eu estou com tempo eu vou abrir então para mostrar para vocês. Vou abrir com todo aquele cuidado para não danificar nada que esteja aqui dentro. Veio aqui numa proteção de papelão, muito bom. Papelão, tchau. E estou aqui recebendo então dois quadrinhos. Um vocês já estão cansados de ver aqui no canal, que é o Omnibus do Conan. Então aqui o Rei Conan parte 2, já vamos dar uma olhada nele. E o outro aqui é o Raiz de Sangue Conan e Red Sonja, ou Red Sonja, que é um quadrinho aqui um pouco menor e vai juntar os dois personagens numa aventura. Vamos voltar então aqui para o principal item. Eu mostrei, vou deixar aqui o card de quando eu comprei o Rei Omnibus parte 1 e agora então fechando a coleção com o parte 2. O que é esses ônibus então? A Mythos, no início dos anos 2000, lançava aqui no Brasil todas as edições do Conan, foram lançadas pela Dark Horse. Então nós tínhamos as edições mais antigas, né, que saíram pela Marvel, tanto em Conan o Bárbaro, Conan em Cores, Rei Conan e a Espada Selvagem de Conan. Mas ali pelos anos 2000 começou uma nova leva de revistas do Conan, revisitando várias dessas aventuras que o Conan já tinha vivido, por um traço completamente novo e também por novos roteiristas, se bem que alguns até repetem dos clássicos. Foi lançada uma quantidade bem grande de quadrinhos e alguns anos atrás, então, a Mythos criou uns ônibus onde eles relançaram em ordem cronológica todas essas aventuras que foram lançadas pela Dark Horse. Foram 8 edições do Conan, trazendo então todas essas aventuras, e agora fechando a coleção de vez, 2 edições de Rei Conan, que são aventuras com ele mais velho, então tendo que lidar com conflitos reais e até mesmo guerras entre outras nações, não apenas as aventuras de roubar, pilhar, destruir e defender donzelas. Todas essas edições, então, até hoje, 9 edições, foram lançadas com esse mesmo padrão, uma capa cartonada, páginas em couchê também coloridas e com lombadas combinantes. As revistas do Conan foram lançadas todas com um padrão mais simples e o Rei Conan foi lançado, então, com lombadas coloridas. Todas elas com uma média de 400 páginas, a 8 é um pouco menor, mas todas elas têm mais ou menos essa largura também. Esse aqui tem 488 páginas, então vocês podem ter uma noção mais ou menos do que é um item avulso de cada um desses volumes da coleção. E vamos lá então essa olhada aqui. Uma capa muito bonita, essa capa aqui já saiu numa edição mais luxuosa que a Mythos lançou. Na época que eles lançaram 4 encadernados capa dura do Rei Conan, em que juntaram algumas aventuras. Então eles estão reutilizando essa capa, muito bonita por sinal. O Conan aqui tem uma múmia atrás dele. E aqui com o título de Conquistas e Legados. Os envolvidos então nessa época aqui do Conan são Timothy Truman, Thomas Ghiorello e Paul Lee. A lombada então aqui para vocês, Rei Conan Omnibus, Conquistas e Legados, parte 2 da Mythos. Aqui a quarta capa, com Conan sentando a facada em alguns zumbis, ou monstros das profundezas. Um traço muito bonito. E a sinopse então. Lendas do fim de uma era. O Rei Conan já encarou incontáveis desafios para proteger seu trono na Aquilônia, mas nada se compara à ameaça sombria que agora se ergue. Uma traiçoeira aliança liderada pelo temível feiticeiro ressuscitado Shao Totun, cujos poderes podem derrubar montanhas com um único gesto. Será que o lendário bárbaro conseguirá triunfar contra essa força devastadora? Mergulhe no épico desfecho da saga do Rei Conan pela Dark Horse, com o roteiro eletrizante de Timothy Truman e a fascinante arte de Thomas Ghiorello. Uma edição de luxo imperdível para todos os fãs do maior conquistador da era iboriana. É o desfecho, né, da saga que o Conan teve pela Dark Horse. A Mythos, como eu falei, lançou essas edições aqui no Brasil, algumas em formatinho americano pequenininho e algumas em formato mais deluxe, capa dura. E vamos abrir então, tirar do plástico e ver junto este item aqui. Está aberto aqui, temos uma segunda capa azul
outra arte bonitona aqui com o título Conan. Omnibus, Timothy Truman, Thomas Ghiorello, José Villarrubia e Gerard Parel, Paul Lee, Dave Stewart, Tony Harris, Jim Clark, J.D. Mettler e Joseph Michael Lisner. Baseado nas histórias originais do criador do Conan, Robert Howard, esse volume inclui as adaptações da história Hora do Dragão e Conquistador, além das histórias originais Lobos Além da Fronteira, Reino de Intrigas e O Pranto de Akivasha. Então nós vamos ter aqui talvez uma das mais famosas, conhecidas e difundidas histórias do Conan, que é a Hora do Dragão. Eu acho que eu tenho essa história já nos 4 tipos diferentes de estilos e roteiros. Vai ser legal poder comparar todos. Então começa aqui também, né? Temos a ficha bibliográfica, ou itinerário, e aqui uma introdução com texto do Robert E. Howard. Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos tragaram a Atlântida e as cidades resplandecentes e o período em que surgiram os filhos de Arias, houve uma era jamais sonhada. Sempre tem um texto, né, como se fosse alguém falando para o Conan, dando aqui algum parecer sobre alguns fatos. Tem toda essa introdução muito bacana que todos os quadrinhos costumam ter, eu acho legal. Aqui um símbolo com um leão e o capítulo 1 já com esta capa que temos aqui. Eu não gosto muito disso, eu gosto quando tem capas diferentes pra gente ter mais quantidade de artes. Então começamos com a Hora do Dragão, parte 1 de 6, O Adormecido Desperte, roteiro de Timothy Truman, arte de Thomas Ghiorello, cores de José Villarrubia, letras Flávio Soares e Fernando Bertacchini e arte de capa de Gerard Parel. Então aqui informações do primeiro capítulo e aqui já começa então a história, o Conan Rei aqui. Essa história é muito bacana. Ele tem que enfrentar uma aliança de inimigos místicos. Eu curto bastante mesmo essa história aqui. E tem gente até que compara assim o ritmo narrativo e até alguns acontecimentos com Fênix na Espada. As artes são muito bonitas mesmo. Uma cor aqui mais séria até, né? Pouco saturado. Me agrada. Olha só que legal aqui. Os Cavaleiros de Rohan aqui respondem. Eu vou passando um pouco mais, até para não ficar mostrando acontecimentos importantes, tá? Mais uma arte bonita aqui para o capítulo 2. São 6 partes, né, como comentado. O parte 2 de 6, Os Tormentos do Inferno. Então aqui o subcapa. Todas elas vão ser nesse azul aqui, pelo visto. Vamos dar uma passada rápida aqui para que a gente possa ver tudo direitinho. Conan lutando com seus inimigos. Então aqui segue as informações. Os mesmos envolvidos até o momento. Conan lutando aqui com uma criatura abissal e horrenda. Uma aliada. Faca na goela. Vamos para o capítulo 4 aqui. Mais uma capa bonita. Um estilo de arte até um pouco mais diferente, né? Conan lutando contra um lobo gigante. A Hora do Dragão, parte 4 de 6. Véu da Bruxaria. Aqui um Conan jovem cavalgando. Se não me engano, essa história é ele narrando também para alguém, então vai mostrando ele um pouco mais jovem do que o Conan barbudo do início. Capítulo 5. Ah, que bonita essa arte. Olha só. A Hora do Dragão, parte 5 de 6. Espadas do Sul. Continua com os mesmos artistas. Olha que bonito isso aqui. Capa de CD de metal. Então, Conan aqui sentando a porrada. Vamos para o capítulo 6. Opa! Capítulo 6 aqui. Aqui a nossa quarta capa sendo utilizada aqui. Quando lutando contra os vampiros do Blade 2. E parte 6 de 6, a presa do dragão. Aqui o Conan velho, né? E o desfecho da história, que eu vou tentar não mostrar nada de muito importante para quem quiser ler esse quadrinho. E encerra então a história. E nós temos aqui capítulo 1. Agora aqui já faltou um detalhe, né? Porque como a gente leu na sinopse, nós vamos ter aqui a Hora do Dragão e depois o Conquistador, que é uma outra história do Conan. Eu imagino que aqui vai começar o Conquistador e que vai ser dividido em algumas partes também. E que aqui é o capítulo 1. Só que podia ter algo aqui para mostrar que está começando o Conquistador. Infelizmente, aqui não teve, né? Começou direto o capítulo 1. Então foi uma falta já desde o início, que eles poderiam botar uma capa aqui, um detalhe, de repente, uma capa bonita e atrás
onde que saiu essa primeira história, algum press release, alguma informação, ou até mesmo algum fã falando alguma coisa, e depois começar pelo capítulo 1, né? Então, senti falta disso aqui, mas é uma arte bonita. E aqui tem Conquistador, parte 1 de 6, A Mão Negra de Seth. Então, mais uma história em 6 partes. O Conan também está velho aqui, mesmo estilo do conto anterior. Passa então para o capítulo 2, que é o Conquistador, parte 2 de 6, o Retorno do Corsário. Mesmos envolvidos de antes. Olha só o Conan aqui, ó, num barco todo lanhado. Nossa, se não me engano, ele vira escravo nessa história. Já vi isso também no Crônicas Saxônicas. O Viking Uhtred, ou melhor, o cara não é viking, né? Foi criado por vikings, ele teve esse destino também, acho que no terceiro capítulo. Ou melhor, terceiro livro, né? Num capítulo. Aqui o capítulo 3, então. Olha, já tá sentando a mão algumas cobras. Criaturas do Set. O Conquistador, parte 3 de 3, Cidade das Serpentes. Então, ele vai ver serpentes nesse capítulo. Vamos ver se temos alguma... Olha só. Uma cobra laranja amarela. Carnavalesca aqui atacando Conan e seus amigos. Capítulo 4. Tem uma bruxa. Capítulo 4. Que vai tentar o Conan. Segue então aqui a Cripta de Akvasha, Conquistador parte 4 de 6, Conan lutando contra um monte de criaturas. A arte final desse quadrinho aqui está um pouco diferente das outras, deve ter mudado o colorista, ou o estilo de arte final. Ó, início do capítulo 5, Conan atacando alguém, Conquistador parte 5 de 6, a seção de Acheron. Thomas Ghiorello, cores José... Não, é os meus caras. Ele deve ter mudado a vibe de desenho dele, ou de pintura, no caso, né? Olha que legal aqui, ó. Só para comparar o Conan da história que está sendo contada e o Conan que está contando a história, possivelmente. Capítulo 6. Essa arte aqui também já foi capa de uma dessas edições de capa dura da Mythos, do Rei Conan. O Conquistador, parte 6 de 6, O Coração do Inferno. Possivelmente, aquela capa que eu mostrei agora foi a capa do encadernado O Conquistador. E essa aqui foi a capa da Hora do Dragão. Porque, se não me engano, os contos saíram separados nessas edições antigas. Os mesmos envolvidos, então. Muita batalha. Ó, um sacrifício. Tadam. Olha que arte bonita essa aqui, ó. Terminou, então, a história do Conquistador, e aqui nós temos capítulo 1. Mas vejam só, a gente não sabe do que, a gente não viu a história que vai ser contada aqui, nós vamos ter que virar a página para ler o título aqui. Reino de Intrigas, parte 1 de 2, Crônicas de Médias. Aqui já é outro artista, o roteiro segue do Timothy Truman, a arte é do Paul Lee e as cores do Dave Stewart. Então nós vamos ver aqui um Conan com uma pegada um pouco diferente. Ah, já dá para sentir na hora, olha só como é que ele foi desenhado. Parece o Fábio, de cabelo escuro. Ele vai lutar aqui contra os Pictos, do povo celta selvagem. Olha que bonito esse capítulo 2 aqui, ó. O leão é uma criatura que eles relacionam ao Conan, mas às vezes eles dizem que ele age como uma pantera, então às vezes é meio confuso. Reino de Intrigas, parte 2 de 2, Mar Morto. Então temos aqui ele no mar, lutando novamente com serpente gigante. Motherfucking snakes! Então aqui nós vamos ter o desfecho da história. Aqui temos o Feiticeiro Sem Cabeça. Olha só, agora a gente vê que começou uma história nova. O Feiticeiro Sem Cabeça, parte 1 de 1, que poderia ser uma forma de eles abordarem lá atrás. Em vez de só escrever capítulo 1, eles podiam quebrar a linha, botar o nome A Hora do Dragão, capítulo 1, A Hora do Dragão, capítulo 2, e já nos davam um vislumbre do que a gente estava lendo. Eu acho que foi meio preguiça do cara que diagramou essas páginas. Então temos aqui o Feiticeiro Sem Cabeça, olha isso aqui. Sanguinolência. Quando sobreviveu uma batalha, tem a cabeça aqui de um feiticeiro. Olha só o bicho carregando aqui. Essa é uma história mais curta. Ó, aí aqui encerra a história do Feiticeiro Sem Cabeça. A gente vem para capítulo 1. E como não tem nenhum título, eu imagino que vai ser uma história em mais de uma parte. Aí virando, a gente vê aqui, ó, Lobos Além da Fronteira, parte 1 de 4, A Coroa de Ferro. Então tá aqui. Essa arte aqui também foi capa de um dos capadoras da Mythos.
Imagino então que Lobos Além da Fronteira foi uma história também à parte dos que a gente viu aqui. Segue então o mesmo pessoal da arte. Esse aqui então vai ser 4 capítulos. Capítulo 2, esse cara aqui nem parece o Conan. Então, Lobos Além da Fronteira, parte 2 de 4, Dança do Fogo. Acho que aqui também vai lutar contra alguns selvagens, quer dizer, selvagens. Todo mundo é selvagem ali na época do Conan, meio redundante. Quando eu digo selvagem, pessoal mais dos rituais e da cultura dentro da floresta. Conan sentando sarrafo neles aqui, um Conan velho. E capítulo 3, Lobos Além da Fronteira, parte 3 de 4, Filho do Lobo. Essa talvez seja a última história que fizeram para o Conan, lutando contra um urso, um gorila. E o capítulo 4 aqui, a capa do capítulo 4. Lobos Além da Fronteira, parte 4 de 4, Os Vermes. Então, vamos dar uma olhada, vamos achar alguma página bonita aqui. Olha só, Bárbaro Berserker em ação. E o Pranto de Akivasha, que começa talvez a última história. Como não tem capítulo e tem direto o título, possivelmente vai ser uma história em uma parte. O Pranto de Akivasha, parte 1 de 1. Então, Akivasha, a gente já viu que ela participou da outra história, O Conquistador. Ela vai aparecer aqui de novo. E olha que interessante aqui, as artes dessa HQ é do Paul Lee. Mas aqui a gente tem novamente um estilo diferente dele, né? Um negócio mais pintura, me parece. Olha só, até a maneira, a arte final tá bem diferente. E encerra então, olha só, a ilustração de San Julian, o Arnold Schwarzenegger aqui como Conan o Rei, o filme que a gente nunca teve e que era para ter saído nos anos 90. Ilustração por Thomas Gorella e José Villarrubia, então aquela arte do Conan após sobreviver numa batalha campal. Como eu falei, são 488 páginas e aqui encerra as histórias que saíram pela Dark Horse e pela Mitos aqui no Brasil do Conan, nessa versão aqui, né? Como eu comentei, tinha as versões da Espada Selvagem, que aí são preto e branco, e no início dos anos 2000 o Conan foi relançado no Brasil com toda essa vibe nova, com coloração até digital. Eu achei bem bacana na época, não acompanhei, e agora completei a coleção então que saiu pela Mitos com esses ônibus muito bacanas. Eles tinham até comentado que no final de todas as edições viria, não uma caixa, né, mas talvez algum item que pudesse prender todos eles em um só. Não veio, então quem sabe isso não vira um projeto aqui do Cover Design para a gente ter uma caixa para guardar a nossa coleção do Conan. Vamos dar agora uma olhadinha rápida nesse item aqui. Ele é bem menor, como vocês podem ver. Eu não tinha ideia do tamanho que seria o item, mas eu vi que ia ter pré-venda e como eu já estava comprando o Conan Rei, acabei pegando mais essa edição aqui. Então, Conan Red Sonja, Raiz de Sangue, Simone Zubi Panossian, Green Kitchen Stewart, nome dos envolvidos aqui. Uma capa bem bacana também, com traço até mais moderno. Uma lombada bem simples, aqui do Conan, com os mesmos nomes citados, na verdade os sobrenomes, né? E atrás então mais uma arte do Conan e Sonja, já tem alguns outros quadrinhos deles juntos. Duas lendas vivas contra o mais mortífero dos feiticeiros. Quando Tofamon ameaça nações inteiras com uma devastadora praga, os mais lendários guerreiros unem forças para combater o mago demoníaco. Porém, como se a magia negra e uma incurável moléstia já não fossem armas capazes de aniquilar até mesmo Conan e Sonja, eu falo Sonja, tá? Eu não gosto de falar Sônia. O ardiloso estígio ainda lhes reserva um requinte de crueldade, obrigá-los a travar um duelo até a morte. Neste volume de Conan Red Sonja, a Mythos Books reúne a primeira minissérie iboriana produzida pela Dark Horse Comics em parceria com a Dynamite Entertainment. Gail Simone, de Mulher Maravilha e Batgirl, e Jim Zub, de Samurai Jack e Thunderbolts, assinam um eletrizante roteiro, enquanto Dan Panosian, de X-Men Wolverine, Randy Green, de Tomb Raider, X-Men vs Vingadores, e Rick Ketchum, de Homem-Aranha e Novos X-Men, foram os responsáveis pelo trabalho artístico embelezado pelo premiado colorista Dave Stewart, de Hellboy e Conan. Contemplam essa edição as capas originais e as tiras biográficas de Bob Cano Duplo, nas quais são retratados episódios marcantes da vida de Robert Irving Howard, o criador de Conan. Então tá, legal, é uma minissérie inteira. O bom aqui no Brasil é que acontece disso, né? Lá fora eles lançam minisséries em diversas edições fininhas, pequenininhas, e aqui a gente espera sair tudo para fazer um encadernado um pouquinho maior.
Eu prefiro porque assim a gente mantém a história completa em um lugar só. Aqui nós temos então um mapa em tons de vermelho aqui da Ereboriana e aqui possivelmente a capa da primeira edição que saiu lá fora. Red Sonja, a Raiz de Sangue, baseado na obra de Robert E. Howard. Aqui uma ilustração bem bacana. Eu gosto desse traço aqui mais ilustrativo. E temos aqui roteiro, Gayle Simone Jinzoubi, os 3 artistas. Tá, aquelas informações que a gente viu e mais as informações de quem traduziu, revisou e piriri pororó lá na Mitos. Aqui um mapa grandão da Ereboriana. Esse já está bem mais bonito, mas deve ter sido mais para uma questão aqui de aproveitamento de segunda capa, usar um pedaço do mapa. Aqui está a outra parte do mapa, então eles usaram cada lado para fazer aqui uma capa interna. Aqui, ó, já começamos com uma imagem. Primeiro, aqui informações bibliográficas, itinerário, ficha bibliográfica, mas aqui então já temos uma ilustração dos 2 personagens, onde artes e cores de Dan Panosian para a capa original de Conan Red Sonja 1. Essa aqui então é a capa da primeira edição, que é esta capa aqui. Agora que eu fui ver com calma, essa aqui só está um pouco mais estourada. Capítulo 1, a Era da Inocência, baseado na obra, e começa aqui também as Crônicas da Média. Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos tragaram a Atlântida, piriri pororó, então aquele texto introdutório, e aqui começa a história. É meio caricato, mas é legal esse tipo de traço, né? Tu já vê de cara, assim, algumas características e fisionomias vilanescas. Olha que legal o Conan. Se não me engano, esse cara aqui, pelo traço dele, tá? Depois eu vou confirmar, mas eu acho que ele desenhou também alguma das 3 edições de Dungeons and Dragons, que é uma história em quadrinhos que saiu não tem muitos anos aqui no Brasil. Ó, os 2 conversando aqui. Olha como tá galanteador esse Conan, né? Nem tá com cara de Conan. Essa arte aqui é do Dan Panosian. Ok. Depois a gente compara para ver se a segunda edição muda um pouco. Ó, os 2 lutando aqui. Arte cores de Dan Panosian para a capa original de Conan Red Sonja 2. Aqui então a capa da segunda edição. Os meus personagens. Tá com uma vibe um pouquinho diferente, mas não muito da primeira capa. Capítulo 2, a Era da Aventura. Então as artes seguem pelo Dan Panosian e cores do David Stewart. Legal. Olha só, uma batalha de piratas. Conan lutando contra alguns piratas. Aqui tá ele jogando uma oponente no conversa. Red Sonja lutando. Tem uma personagem aqui que parece a Belit. Também é pirata aqui. Até quero descobrir se ela é a Belit mesmo, viu? Amado, você está bem? Deve ser a Belit. Sonja, conhece a Belit, a rainha da Costa Negra? Sim! Aqui, então, é a Belit. Essa história deve se passar bem no início da carreira do Conan, já que a Belit está viva aqui. Foi o grande amor da vida do Conan. Olha só, eles lutando contra um feiticeiro. Cara, tô bem curioso agora para ler essa história. Ela deve se passar no início da carreira do Conan, como aventureiro, talvez ele ainda pirata. Artes e cores de Dan Panosian para a capa original de Red Sonja, de Conan Red Sonja 3. Então aqui a terceira capa, que é esta daqui. Capítulo 3, a Era da Guerra. Então não sei o que aconteceu, mas eles estão aqui prestes a lutar contra um monte de inimigo. Talvez numa arena. A Era da Guerra, então, já mudou o desenhista. Agora a arte é do Randy Green, a arte final é do Rick Ketchum. Ou seja, a terceira história veio de outro artista e outro colorista. O Conan tá bem diferente também. Mas dá pra entender que é ele, né? Aqui ele tá com uma cara de Sylvester Stallone. Então eles novamente com o feiticeiro, que eles provavelmente vão ter que se enfrentar, como a gente leu na sinopse. E fim do capítulo 3, ó, arte cores de Dan Panosian para a capa original de Conan Red Sonja 4. Aqui a quarta capa. Todas as capas foram feitas pelo Dan Panosian, que desenhou as 2 primeiras edições. O capítulo 4 é a Era da Morte, arte de Randy Green e Rick Ketchum, que desenhou as 2 últimas edições, pelo visto. 2 o Dan, 2 o Rick, que eles lutando contra o feiticeiro aqui. Os tentáculos vermelhos. Batalhas, batalhas. Olha isso. Uma criatura
Cutuliana. Gosto disso, de ter uns monstros bizarros lutando contra o Conan. E temos aqui o encerramento, então. E as aventuras de Bob Conan Duplo, as histórias verdadeiras da vida de Robert E. Howard. Então aqui, um pseudo quadrinho aqui falando um pouco sobre o criador do Conan. 2 páginas aqui, 4 cartões. Bem interessante para quem quer saber mais sobre o autor. Então fico muito feliz de estar compartilhando com vocês esses 2 itens aqui para minha coleção de quadrinhos do Conan, que é um personagem que eu curto pra caramba. Falando então da compra e de valores, como eu comentei, eu fiz a compra em pré-venda no site da Mitos. Eu abri aqui o meu pedido, o pedido foi realizado em dia 24/4, ele foi enviado no dia 21/5 e a previsão de entrega, já não deu certo, porque a previsão era dia 30/4 e ele foi enviado dia 21/5. Produtos comprados, então, a pré-venda do Rei Conan Omnibus 2, que eu paguei R$ 103,93, e a pré-venda de Conan e Red Sonja Raiz de Sangue, que eu paguei R$ 58,43. Mas o frete, o total foi de R$ 162. Então, não sei quanto é que tá agora, se ainda tem pré-venda, de repente na Amazon deve estar até mais barato. Então, recomendo vocês que, se interessaram pelos itens, procurem tanto no site da Mitos quanto no site da Amazon. E é isso então, pessoal. Esse foi mais um unboxing aqui com quadrinhos, com gibis do Conan, um personagem que eu curto pra caramba e que eu gosto muito de compartilhar com vocês. 2 itens muito legais, o fechamento aqui da coleção da Mitos Rei Conan Omnibus e mais um item muito interessante aqui de Conan e Red Sonja com a Raiz de Sangue. Estou bem curioso para ler esses 2 itens aqui e espero que ainda tenha bastante Conan para mostrar nesse canal. Quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para estar vendo esses itens comigo aqui, folhando e curtindo tanto as artes quanto algumas informações recorrentes. E aproveitar então esse tempo para convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo, convidar vocês a escutar as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos, então tem playlists bem dinâmicas com bastante música legal de bandas até bastante desconhecidas que eu acabo gostando de ter, conhecer e compartilhar. Se vocês gostaram desse vídeo, eu quero convidar vocês a assistir outros unboxings de itens não somente do Conan, mas também outros quadrinhos e livros bem fortes aqui da cultura pop. E se vocês gostaram desse vídeo como um todo, eu quero convidar vocês a assistir outros vídeos do canal, onde eu tenho séries recriando capas, falando de detalhes de capas. Tenho feito o Cover Critique com capas que tem serpentes. Tem sido bem legal fazer essa série e revisitar alguns álbuns justamente pelo detalhe da serpente nas suas capas. Temos também as tags, as listas, onde eu falo dos meus gostos, minhas opiniões, também sugerindo alguns itens. E no mais, tem muito material bacana para quem gosta tanto de colecionismo, CD, livros, quadrinhos, cultura geek e muito mais. Já aproveito o tempo também para pedir para que vocês deem um like aqui embaixo para ajudar o canal. E se vocês conhecem quem goste do assunto, que compartilhem com um amigo para que a gente possa aumentar o nosso grupo de debate sobre esses itens que a gente gosta tanto. É isso então, muito obrigado novamente e desde já um forte abraço do Eibardo.